Olá, meus queridos. Neste vídeo, faremos uma questão da prova da EAR 2019, cujo assunto foi escalas termométricas arbitrárias. Professor, antes de iniciar a questão, o que é mesmo escala arbitrária? Galerinha, escala arbitrária é aquela que você tem a liberdade de criar a escala. Não é você simplesmente dá uma vontade de criar uma escala arbitrária, uma escala termométrica, você vai e cria. Pode ser com o seu nome, com o nome de alguém que você goste, você resolve criar uma escala e propõe a escala. Entretanto, essa proposição tem que ser coerente, ou seja, os pontos fixos, fusão e ebulição, precisam ser compatíveis com alguma escala convencional, ou com Celsius, ou com Fahrenheit, ou com Kelvin. Vejamos na tela a questão. Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20 grau R como ponto de fusão do gelo e 80 grau R como temperatura de ebulição da água, sendo estes os pontos fixos desta escala. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será. Meus amores, então percebam o seguinte, a questão não exige de você o cálculo de nenhum valor. Ela apenas exige que você demonstre qual vai ser a equação ou qual vai ser a fórmula de conversão entre a escala criada pelo Roberto e entre a escala Celsius. Perceba, eu já deixei montado aqui dois termômetros. Um referente à escala R, outro referente à escala Celsius. Professor, e essas disposições de valores, como é que eu devo fazer? Meus queridos, sempre nos valores de cima, na parte maior do termômetro, você coloca os pontos de ebulição. Sempre. Então, perceba que a questão também não te informou quanto era o ponto de ebulição da água em Celsius. Você precisa conhecer os pontos fixos da água na escala Celsius. Tem que saber que ebulição vale 100 graus, tem que saber que fusão vale 0 graus. Depois que você coloca os pontos de ebulição, no meio você vai colocar os valores desconhecidos, aqueles que a questão deseja que você calcule ou que você proponha, como é o caso de você propor a fórmula de conversão da escala. Embaixo você coloca os pontos de fusão. Então perceba, fusão embaixo, desconhecido no meio, ebulição em cima. Agora o mais bacana, eu chamo essa regra de regra do buchinho e regra do buchão. Como é que ela funciona? Você vai pegar o valor do meio, subtrair do ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição, subtraído do ponto de fusão. Então perceba, você fez aqui um buchinho e você fez aqui um buchão. Vamos fazer primeiramente da escala Celsius. Vai ficar C, que é o valor do meio, menos 0 ponto de fusão da água, dividido 100 ponto de ebulição, menos 0 ponto de fusão. O que você faz com uma escala, você faz também com a outra. Então, de um lado Celsius, do outro lado R. Agora fica, R, que é o valor do meio, menos 20, que é o ponto de fusão. Está aqui o menos 20. Isso daí sobre ponto de ebulição, 80 menos 20, que é o ponto de fusão. Galerinha, então perceba, com o buchinho e o buchão, você consegue montar a equação para encontrar qual vai ser a fórmula de conversão de escala. Agora, basta resolver a matemáticazinha simples, né? C menos 0, C, dividido 100 menos 0, 100. Isso daqui é igual. R menos 20 é a mesma coisa de R mais 20. Dividido
80 menos 20 é 80 mais 20, que é igual a 100. Professor, 100 de um lado, 100 do outro. Posso cancelar. Eu chego à fórmula C igual a R mais 20, que corresponde ao nosso gabarito item A. Então, o item A é a resposta correta dessa questão que foi prova, né, porta de entrada para EA no ano de 2019. Então, galera, o que é importante entender? Aqui você consegue matar a questão quando você coloca os dois termômetros. Se você fizer a distribuição correta dos valores, ou seja, ebulição de R correspondente à ebulição de Celsius, fusão de R correspondente à fusão de Celsius, e no meio os valores desconhecidos, basta aplicar o buchinho e o buchão para encontrar ou a fórmula de conversão ou um valor que a questão deseja. Grande beijo e bons estudos!